Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. De acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil possui 62 milhões e 900 mil brasileiros no mapa da pobreza. No entanto, é também um dos países mais ricos do mundo em recursos minerais. Considerado o mineral do futuro, o lítio vem tomando destaque no país. Isso porque é estratégico para o desenvolvimento da economia sustentável de baixo carbono. Encontrado em grande escala, principalmente no estado de Minas Gerais, a aposta é que a extração do mineral em solo brasileiro leve ao crescimento econômico e geração de emprego e renda para populações em extrema pobreza. Como a atuação estratégica do setor mineral pode contribuir para o crescimento econômico dessas regiões? O lítio pode fomentar a economia junto à sustentabilidade? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Maria José Salum, diretora de sustentabilidade da Sigma. Maria José, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer enorme estar aqui. Nós convidamos também Marcelo Esteves Almeida, geólogo e chefe do Departamento de Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil. Marcelo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite também. Nós agradecemos o convite, é uma honra poder estar aqui, podendo contribuir um pouco com esse assunto tão importante. Marcelo, quais são os recursos minerais mais abundantes no Brasil? O Brasil, ele, por suas condições geológicas, né, seus ambientes geológicos, ele tem potencial para diversas commodities, né? E a gente sabe que o Brasil hoje é player mundial, produtor em várias delas, né? Também em questão, no lítio, né? O Brasil ainda teve um desenvolvimento muito grande de reservas, a produção aumentou, mas a gente sabe que temos muito mais do que o Vale do Lítio hoje, em termos de potencial mineral, né, para desenvolvimento. Olhando não só a questão, a parte econômica, né, para o país, questão de balança comercial, mas também o desenvolvimento interno, né, das suas micro e mesorregiões. Como eles podem gerar crescimento econômico para a população em geral? A mineração ela já começa a provocar mudança desde o período da pesquisa mineral, né, antes do empreendimento ser implantado. Depois que a lavra é iniciada, você tem todo um aumento, um incremento local, né, em termos de contribuição de impostos, enfim, toda uma rede ligada à economia local propiciada pela mineração. Só complementando o que o Marcelo já colocou, né? A mineração, ela tem as fases, né? Que ele colocou muito bem, a pesquisa mineral, depois tem a fase de implantação e a fase da operação em si. E essas fases são muito diferentes em termos dessa geração de valor, não só para o bem mineral, que é a fase da pesquisa mineral, que você ainda não sabe exatamente se aquilo irá virar, o que está sendo prospectado, irá virar uma mina ou não, mas e na implantação, onde você começa de fato, a atuar muito sobre a dinâmica social local. Então, chegam muitas pessoas, às vezes de fora e etc., e ainda não se tem a geração dos royalties da mineração, que é a questão da CEFEM, ou seja, se impacta a dinâmica local, os municípios nessa faixa de uma maior pobreza realmente, né, em termos de Brasil, ainda não estão recebendo esses royalties, porque é só na operação que eles irão receber esses royalties. Então, acho que cabe às empresas de mineração e o que elas têm buscado fazer é, durante essas fases, e principalmente a partir da implantação de um projeto, já começar a gerar valor, deixar, vamos dizer assim, legados econômicos, etc., para essas comunidades, né? Então, eu penso assim. E em relação aos recursos, o Marcelo tem razão, nós estamos arranhando ainda, em termos, pelo menos, do lítio, e lembrando aqui que o nosso lítio, hoje produzido no Brasil, que é basicamente uma produção
que aumentou só a partir desse ano, quando a Sigma entrou em operação. Lembrando que esse minério de lítio vem de rochas pegmatíticas pouco ainda exploradas em termos de lítio, ou mesmo em termos de outros minerais, visto que no passado aí os pegmatídeos foram muito explorados em busca de gemas, que é uma mineração diferente dessa mineração industrial que agora nós estamos evoluindo nela. O lítio é considerado hoje o mineral do futuro e uma grande aposta do setor mineral por ser um recurso mais sustentável e que gera inúmeras oportunidades rentáveis no mercado. Por que ele é mais sustentável? Bom, o lítio, assim como outros metais e outros minerais, eles têm um papel importante na transição energética, né? na redução da pegada de CO2, sobretudo na construção de baterias, né? A gente vem experimentando nos últimos anos uma procura exponencial, né, que a tendência aqui nos cenários que várias instituições têm realizado, é que essa procura vai aumentar consideravelmente nos próximos anos ainda, né? É provável que precise de 40 vezes o necessário hoje, nos próximos 30, 40 anos. Então, o lítio é fundamental nesse processo de transição energética, né? Assim como cobalto, como manganês, cobre, níquel, enfim, todas essas commodities têm sido puxadas para cima em termos de preço, inclusive, embora esse ano tenha experimentado uma queda, mas, enfim, a tendência ainda é de alta, né? Embora esses cenários, embora sejam desenhados, eles sejam muito dinâmicos, né? Tanto em função de critérios regulatórios, critérios de incentivos, ajustes de mercado, inovações tecnológicas, né? Mas o lítio ainda continua sendo a perspectiva, não só para no curto, mas no médio e longo prazo, ser uma commodity ainda bastante visada, né? em todo o mundo. Quais os principais usos do lítio? Vocês podem citar algum exemplo? Como é que é? O Brasil ele tem usado muito como graxa, né, lubrificante, em medicamento, né, porque a gente ainda não tem uma indústria tecnológica importante, né, que faça o uso do lítio com outras finalidades. Então, basicamente, nosso lítio ele é exportado, né, para essa finalidade de confecção de baterias para veículos elétricos ou híbridos, né, ou para qualquer outro tipo de bateria. Que seja necessário armazenamento de energia. Né? Em números, ou seja, o retorno econômico, né? Qual o potencial da exploração do lítio para o Brasil? Eu acho que é grande, né? Repetindo o que até o Marcelo falou no início, nós temos, em termos de rocha, que é o que nós, no Brasil, estamos, acho que, despontando no mundo. Você tem uma província pegmatítica que vai até o Nordeste e tal. Em Minas Gerais, hoje nós temos mais outras, além do trabalho feito pela Sigma. A Sigma continua a sua prospecção mineral para aumentar ainda mais essas possibilidades do volume maior de lítio, mas hoje, acho que o próprio resultado da Sigma, né, em termos de reservas de lítio, atraiu muitas outras empresas para o Vale do Jequitinhonha. Isso eu estou falando do Vale do Jequitinhonha, mas eu acho que nós estamos começando a ver esse rebatimento desse movimento também, por exemplo, no Ceará, às vezes no Rio Grande do Norte, etc. Marcelo, conseguimos mensurar o retorno financeiro do lítio no Brasil? Em termos de royalties da mineração, vamos dizer assim, que seria relacionado à CEFEM, segundo a Agência Nacional de Mineração, em um estudo encomendado junto à Fundação Agrosegs, a gente identificou que o lítio ele corresponde apenas ainda a 2%, né, de tudo que é arrecadado em termos de royalties na mineração no Brasil. É uma fatia ainda muito limitada face àquilo que ele realmente pode alcançar, né. Isso chega aí mais ou menos $1 milhão em termos de taxas, né? Então, o Brasil hoje, por exemplo, ele é o 7º maior reserva do mundo, né? 500 mil toneladas de concentrado de lítio e é o 5º maior produtor. Então, ele está muito distante dos grandes players globais. Então, o governo passado modificou, inclusive, uma legislação que colocava o lítio dentro da mesma categoria regulatória dos minerais nucleares. Isso já foi um avanço, né? Isso pode propiciar um salto de investimentos na pesquisa mineral, prospecção do lítio. Em termos de empregos, por exemplo, a gente tem aí estimados, né, em torno de 900 a 1.000 empregos diretos e em torno de 1.200 indiretos.
Então, a questão toda que eu estava colocando era essa, que o Brasil, todo esse potencial que a gente relatou aqui, e a capacidade que tem de ampliar suas reservas e a capacidade de produzir lítio ainda está muito distante, né, do seu real potencial. Recentemente, o governo de Minas lançou o projeto Lithium Valley Brasil, em Nova York, que visa desenvolver cidades do Nordeste, norte do estado, em torno da cadeia produtiva do lítio, gerando mais empregos e renda para a população de uma das regiões mais pobres de Minas Gerais. Explique um pouco mais sobre o que é o programa e os benefícios. Vou falar sobre vamos dizer, os programas, as intenções da Sigma, né, que é o que eu conheço de perto. Essa questão do Vale do Lítio, eu acho que o Marcelo fez um apontamento importantíssimo, que foi essa mudança na legislação, que antes tinha uma série de condicionantes que não permitiriam ao Brasil desenvolver tanto essa cadeia do lítio. Isso foi quebrado, e isso foi muito importante para atrair diversos investidores. E, ao mesmo tempo, por exemplo, em termos da Sigma, na verdade, essa perspectiva da produção em si, ela aumenta muito, porque nós estamos na fase 1 do programa, né, que são 270 mil toneladas ano de concentrado, que tem um valor de mercado muito especial pela qualidade do concentrado, né, por agregar a ele, além do que normalmente é demandado pela indústria, né, que se segue na cadeia produtiva, a questão de teor de lítio no concentrado, ausência de impurezas, no nosso caso, é uma granulometria mais grosseira, muito favorável à própria indústria de baterias, principalmente para veículos elétricos. Hoje, esse é o carro-chefe da Sigma, né? Exportação deste concentrado, que a gente costuma chamar de um concentrado com alto valor tecnológico agregado e um pré-químico, ou seja, depois do minério em si, aí você passa por uma outra fase, que é uma fase metalúrgica e química, então você já entrega um concentrado bem disputado, vamos assim dizer, pelo próprio mercado. Então, assim, a tendência é de realmente de que nos próximos anos isso venha a acontecer, e essa mudança na legislação vem a abrir um espaço para que a nossa produção possa aumentar. Então, por exemplo, a Sigma está na fase 1, mas ela já está com a fase 2 em processo final de licenciamento ambiental, né, no caso, e já com as fases 3 e 4 preparadas para operar. Então, em termos de Brasil, isso vai contribuir para um aumento da produção brasileira de lítio numa velocidade muito maior do que a prevista anteriormente. Quer dizer, você tem várias fases que são quase que simultaneamente expandidas de produção dos concentrados de lítio. Isso vai acontecer, a nossa expectativa é que até 2024, 2025, isso passe o Brasil para um player, em termos globais, né, de atingir o 4º lugar. Ao se perceber, o governo de Minas perceber tudo isso, ele vem e lança o Vale do Lítio, né? Exatamente, ó, podem vir, podem investir, a gente tem uma segurança jurídica importante, né? Ou seja, estamos na competição global de produção de lítio, com muitas vantagens, e, ao mesmo tempo, tornar esse lugar, quando a gente fala Vale do Lítio, nós estamos falando não apenas em aumento de produção, mas de uma transformação, né, socioeconômica desta região, que é uma das mais pobres do país.
Então, é assim que a gente tem que enxergar o Vale do Lítio como sendo a grande produção, tudo aquilo que uma grande produção de lítio pode agregar em termos de desenvolvimento, não apenas econômico, mas também social, com uma grande responsabilidade ambiental, e isso tudo se soma em conhecimento, educação e etc. Maria José, me fala sobre o lançamento do Instituto Lítio Verde. Foi lançado já agregando valor, começando a agregar mais um valor ao Vale do Lítio, que foi lançado na Nasdaq, lá em Nova York. A Sigma lançou o Instituto Lítio Verde, né? Então, quando você pensa em Instituto Lítio Verde, isso vai agregar conhecimento, né? Agregar educação, agregar uma série de iniciativas que a gente espera que realmente transforme o Vale do Jequitinhonha, ou seja, Vale da Miséria, não. Né? Isso é algo que eu ouço muito da população local, não queremos ser o Vale da Miséria, né? Queremos ser o Vale do Conhecimento, da prosperidade, etc. Marcelo, como você acredita que a iniciativa do governo de Minas pode contribuir para o crescimento da região? Acho que a intenção é afetar do ponto de vista da educação, da saúde, do saneamento básico, né? E que a economia possa, a partir desse boom socioeconômico, alavancar outras iniciativas, né? Não só no município produtor, mas nos municípios que são afetados do entorno, né? Inclusive cobrando uma mineração, né, que a Sigma Lítio já vem há muito tempo, desde as fases iniciais do projeto, buscando uma mineração que se reinvente, né, que não use reagentes químicos nocivos, que seja 100% sustentável do ponto de vista da sua geração de energia, que utilize 100% da circularidade da água, que busque o rejeito zero, né, ou pelo menos o rejeito a seco, enfim, que consiga apoiar empresas que perseguem esse tipo de desafio, né, dessa nova mineração, vamos dizer assim, né. É todo um conjunto, é o conjunto sustentável econômico, sustentável social e sustentável ambientalmente. Acho que as comunidades devem perseguir, dentro desse conjunto, né, de iniciativas do governo do Estado de Minas Gerais, com o Lithium Valley, devem perseguir, né, enquanto sociedade. Em relação à economia, como isso afeta globalmente e localmente a população? Olha, é tão interessante, eu falei inicialmente, né? Por exemplo, na fase de implantação de um projeto mineiro, usualmente, quer dizer, você traz um impacto, você começa a mudar a dinâmica social local, você passa a, vamos assim dizer, a pressionar mais os serviços públicos, né? Porque você está trazendo gente. Todo o investimento da Sigma, né, tem sido muito voltado para o social, muito voltado para uma relação institucional, onde nós somos parceiros, aquilo que o Marcelo colocou tão bem. Você recebe muito royalty, e aí, o que você vai fazer com esse recurso, né? Mas nós já estamos com essa parceria institucional instalada e com programas que estão tomando dimensões assim imensas na região, nos 2 municípios e nos municípios do entorno, que são programas que visam, inclusive, a diversificação econômica local. Ou seja, você investir para um desenvolvimento econômico independente da mineração, sabe? Isso é um legado fantástico. Quando você chega no final, você já tem uma sociedade, comunidades preparadas para não se desenvolverem sem esse vínculo extremamente forte, ou seja, a mineração acabou todo o projeto de desenvolvimento econômico, não, isso tem que seguir. E é assim que nós estamos agindo, certo? Qual é, então, o papel do setor mineral no sentido de contribuir para essa extração de forma sustentável e ainda garantir crescimento econômico para essas regiões?
O setor mineral ele vem passando por transformações já há algum tempo, né? E a mineração faz parte disso, né? Como eu coloquei na questão anterior, os processos, né, vêm sendo modificados, né? Por exemplo, não se utiliza mais barragens de rejeito a montante úmidas, por exemplo, em função de tudo que já aconteceu, dos desastres que aconteceram no passado recente, o uso da tecnologia no de processamento mineral, né? O uso de reagentes químicos que não sejam nocivos ao ambiente, privilegiando aqueles de origem biológica, né, como biolixiviação, por exemplo, o uso de energia renovável, né, na geração das minas, para operação das minas. Bom, o uso da circularidade 100% da água, né? Existem várias iniciativas que tornam essa nova mineração, né, que vem se reinventando, uma mineração mais conectada com o mundo moderno, né, e com as exigências de um mundo sustentável. Maria José, dentro do que o Marcelo falou sobre sustentabilidade, você tem algum exemplo? O cuidado com a questão hídrica é fundamental, independentemente do processo utilizado no beneficiamento do minério, né, na sua concentração. Isso aí é um parâmetro que já foi instituído há muitos anos atrás para o setor mineral de recirculação de água, né? É interessante, numa região, por exemplo, onde a Sigma atua, a questão da escassez hídrica é um problema muito sério. Nós fizemos com a sociedade, em parceria com as prefeituras, um programa que chama Seca Zero. Seca Zero é um nome forte, né? Nós não vamos acabar com a seca da região, mas nós estamos construindo 2.000 barraginhas. Barraginha é uma estrutura pequena de contenção de água de chuva. 1.000 para Araçuaí, 1.000 para Itinga. A gente faz tudo para e passo, né? Araçuaí e Itinga. E que vai permitir uma agricultura sustentável. Então, a gente atinge uma série de objetivos com uma barraginha dessa. Anteontem mesmo, eu levei alguns novos membros do Conselho da Sigma para visitar essas barraginhas, para ver o efeito que isso já está causando. Fora alguns efeitos, além de manter uma agricultura sustentável, porque toda essa água é a água que é acumulada no período de chuva, é usada pelos pequenos agricultores durante o grande período de estiagem local, né? Mas na Sigma, quando nós trabalhamos a questão da sustentabilidade, a gente fala, tá, a Sigma é uma empresa mundialmente conhecida como ESG, ok. E como nós vamos ter essas métricas? Isso lá atrás, lá para 2019, nós já adotamos linkar cada uma das nossas ações ambientais e sociais, e social, aí eu digo a comunidade e o poder público local, com os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, por exemplo, essa barraginha, ela vai ajudar na Fome Zero, Agricultura Sustentável, que é o ODS número 2. Então, a gente vai ligando aos ODSs para que a gente tenha uma métrica, sabe, do que nós estamos fazendo ambientalmente e socialmente. Mas acho que é importante, e essa parceria, retomando um pouco do que o Marcelo já falou lá atrás, a parceria com o poder público local é muito importante, sabe? No sentido de que a empresa possa compartilhar com o poder público seus conhecimentos, a forma de fazer planejamento e etc., para que, ao receber os royalties, eles já tenham muito bem encaminhado o que fazer. A nossa legislação não nos permite, eu participei dessa nova legislação da CEFEM, na época eu estava no Ministério de Minas e Energia, com o secretário Vicente Lobo, eu era diretora de Desenvolvimento Sustentável. Nós até tentamos, sabe, Marcelo, colocar um pouco mais
claro na lei da CEFEM essa questão de uso da CEFEM, sabe? Mas acabou que isso saiu de uma forma mais fluida, embora pela primeira vez apareça na lei algo direcionado para o uso da CEFEM em educação, nas condições ambientais, sociais, etc., o que já foi um passo. Mas estar junto com o poder público local, compartilhando com eles todas as dificuldades, para nós, Sigma, tem sido fundamental, sabe? O que o Samuel José colocou é muito importante, porque essa aproximação de uma empresa do tamanho da Sigma, da importância da Sigma junto ao poder público local, nessa parceria, né, de estabelecer diretrizes, né, muitas vezes o poder público local não tem corpo técnico e nem condições, né, de administrar certas políticas, né? Eu acho que a aproximação da Sigma e de outras instituições é importante. Lembrando que lá atrás, né, há mais de 10 anos atrás, todo o conhecimento, voltando um pouco para o conhecimento geológico, né, que foi construído, né, nos últimos 10 anos, lá no Vale do Jequitinhonha, a Sigma tem uma participação muito grande, nos ajudou muito, né, durante as pesquisas que nós realizamos lá pelo Serviço Geológico do Brasil. Eu posso, sem medo de errar, posso dizer que muito do bom que vem se experimentando hoje é decorrente dessa parceria, não só com a Sigma, mas também com a CBL, que também nos apoiou muito nos trabalhos realizados nos últimos 10 anos. E agora a gente direcionou esse trabalho de conhecimento geológico para a província pegmatística da Borborema, estamos indo agora para o leste de Minas Gerais, indo para o Ceará, ampliando também o leque de áreas de possibilidades futuras, né, de pesquisa mineral para lítio no Brasil. Maria José, tem outras iniciativas desenvolvidas pela Sigma na região do Jequitinhonha que você gostaria de destacar? Há muita gente vinha observando, nós temos um diálogo muito próximo com as comunidades do nosso entorno. É algo que nós temos uma diretoria especificamente, que eu não sou diretora de sustentabilidade, vamos dizer assim, eu coordeno como um todo a área de meio ambiente e o social, e principalmente o social. Então, nesse diálogo muito próximo, ficou muito nítido como deve ser também, às vezes em outras regiões muito pobres do país, uma questão de uma fragilidade ali no tecido social deles, uma fragilidade grande das mulheres. A violência doméstica é algo comum e nós instituímos um programa que era exatamente para contribuir, para fortalecer o papel dessas mulheres tão fortes do Jequitinhonha, que elas são muito fortes, que é um chamado Programa Dona de Mim. A Sigma já colocou 20 milhões de reais para atender 10 mil mulheres nesse programa, que é um programa que eu costumo falar que é de valorização dos sabores e saberes do Vale do Jequitinhonha, onde, na verdade, nós agregamos valor a tudo isso. É um microcrédito, à semelhança de um projeto instituído em Bangladesh, de um banqueiro indiano que resolve fazer isso lá e que deu muito certo. Nós pegamos para nós o programa, que é um programa instituído pelo Grupo Mulheres do Brasil, e nós ainda fizemos adaptações para as nossas mulheres, né? Fizemos adaptações desse programa do Mulheres do Brasil. Instituímos todo um apoio, inclusive com contratação de pessoas, de empresas, etc., para literalmente pegar na mão dessas mulheres para que elas pudessem desenvolver seus negócios, né? Seus saberes, sabores e etc. É uma região muito rica culturalmente falando. Hoje nós já temos basicamente 1.000 mulheres que já receberam seus créditos, foram e continuam sendo capacitadas para lidar com seus negócios. A gente tem um carinho muito grande, sabe, por esse programa Dona de Mim. Ele vai ser uma revolução no Vale do Jequitinhonha. É um exemplo a ser seguido. E o outro exemplo é o programa de volta ao lar. Como você não tem na região
empregos, e isso vai acontecer no país inteiro. Por isso que eu falo que é o grande legado que a Sigma está deixando, são os programas que ela está instituindo. Então, nós tivemos, durante a fase de implantação, e que continuamos nela, que nós estamos emendando a fase 1 com a fase 2, com a fase 3 e 4, 1.000 pessoas sendo empregadas, 70% delas locais. Então, a gente tem aquilo que o Marcelo já citou, um programa de educação, de preparação dessas pessoas. Então, pessoas que iam cortar cana e ficavam meses e meses sem aparecer em casa, né? Estão voltando porque tem emprego. Bom, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu conversei aqui com Maria José Salum, diretora de sustentabilidade da Sigma. Muito obrigada pela sua participação, Maria José. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de estar aí difundindo programas sociais que podem realmente contribuir para mudar as regiões mais pobres do país. Eu conversei também com Marcelo Esteves Almeida, geólogo e chefe do Departamento de Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil. Marcelo, muito obrigada por todas as suas contribuições aqui. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. E é sempre importante a gente estar sempre motivado, né, poder contribuir com conhecimento geológico, somente nessas regiões de baixo IDH, né, podendo ser um vetor, né, de combate à desigualdade, combate à extrema pobreza. Então é fundamental, assim, nós, Serviço Geológico do Brasil, produzir conhecimento, fomentar a indústria mineral, o setor mineral, a gerar novos investimentos voltados para essas áreas aí, principalmente. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM e está disponível para você por aqui semanalmente. E para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil, o trabalho do IBRAM e o calendário de eventos realizados pela entidade, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.